Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuidade ao nosso estudo de matemática com a introdução ao estudo de equações. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo essa aula. Mais uma vez, qualquer dúvida, me procura no privado. No nosso canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like, ok? Vamos à aula? Introdução ao estudo de equação. Então, observe a garota ao lado. Ela diz assim: pensei em um número racional. Somei 8 ao número e obtive 31. Em qual número pensei? Então, gente, situações como Melina mencionou são chamadas de equações ou equação. Então, equações são igualdades que contêm pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Então, só para a gente lembrar qual foi a situação. Melina disse o seguinte, que ela pensou em um número racional. Depois ela somou esse número com 8 e obteve que foi igual a 31. Em qual número ela pensou? Então, vamos devagarzinho. Então, Melina pensou em um número racional. Nós não sabemos que número é esse. Então, quando nós não sabemos, damos o significado de letras. Damos o sentido a esse número de letras. Você pode usar o X, você pode usar o Y, você pode usar o A. Nesse caso aqui, vamos usar a letrinha A. Então, o número que ela pensou, a gente vai dizer que foi A. Só que depois ela disse que somou a esse número imaginário A, ela somou 8. Então, ficou 8 mais A. Depois ela disse que, ao somar 8 mais A, deu um total de 31, como nós colocamos aqui. 8 mais A deu 31. Então, iremos encontrar o valor de A. E esse valor de A foi justamente o número que ela pensou. Então, vamos lá. 8 mais A é igual a 31. Observe que esse número está positivo e eu preciso colocá-lo para depois da igualdade porque eu preciso encontrar o valor de A. Justamente o valor do número que Melina pensou. Então, eu coloco ele para depois da igualdade. Se ele está positivo, ele passa negativo. A é igual a 31 menos 8. Agora sim, você vai fazer a subtração, né? E vai dar o sinal do maior. Observe que o maior é 31. 31 é positivo. Então, 31 menos 8 deu um total de 23. Então, 23 foi justamente o número que Melina pensou. Quando você soma 23 com mais 8, vai dar um total de 31. Ok, galera? Ainda temos que, em uma equação, podemos destacar dois momentos. O primeiro é, observe essa equação aqui, 8 mais A é igual a 31. Nós podemos destacar que nessa primeira parte aqui você vai chamar de primeiro membro, igual. E nessa outra parte aqui você vai chamar de segundo membro. Do mesmo modo vai ser em qualquer outra equação. Observe agora essa segunda que eu coloquei aqui. X ao quadrado mais 5x é igual a x menos 5. Observe que essa primeira parte aqui você vai chamar de primeiro membro. E essa outra segunda parte você vai chamar também de segundo membro. Ok, galera? Vamos para um segundo exemplo. No segundo exemplo, diz o seguinte. O dobro de um número menos 10 é igual a 20. Qual é esse número? Galera, também é tranquilo. Se você observar, se você pegar da linguagem usual e colocar na linguagem matemática, você vai ver que é tranquilo. Por exemplo, 2, né, que é o dobro, vezes um número. 2 vezes um número. Professor, que número seria esse? Ora, foi dito na definição que as letras substituem os números. Então, você pode colocar a letra A, como nós fizemos.
Você pode colocar a letra B, você pode colocar X ou Y. Nesse caso, vamos supor a letra X. Então, você vai fazer o dobro é 2. Então, 2 vezes X menos 10 e é igual a 20, ficando essa equação aqui, ó. 2x mais 10 que é igual a 20. Então, essa é uma equação. Porém, nós precisamos encontrar justamente quem é o valor de x. Ok, galera? Nesse caso, observe o seguinte. Precisamos isolar alguns números. E o primeiro é esse positivo 10. Você vai colocar ele para depois da igualdade e ele muda o sinal, ficando 2x é igual a 20 menos 10. Ora, 20 menos 10, você já sabe que é o próprio 10, porque você subtrai, dá o sinal do maior, o maior é 20, por isso que ficou positivo 10. Então, nós ainda temos a equação que é 2x igual a 10. Professor, e agora? Nós temos somente esses dois aqui. O que fazer? Gente, é o seguinte. Quando você tiver, por exemplo, 2 vezes x, você tem que encontrar o valor de x, você vai isolar, você vai deixar o x sozinho, e esse 2 que está multiplicando o x vai passar para depois da igualdade, dividindo, porque você vai fazer a operação inversa. Se está multiplicando, passa dividindo. Então, ficando x é igual a 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o dobro de um número menos 10 é igual a 20. Então, a gente imaginar justamente colocando depois, nós iremos fazer a averiguação, né, desse número, né, na equação e dando a prova que realmente é esse valor. Incógnita de uma equação. As incógnitas de uma equação são os números desconhecidos, os números que queremos saber. Normalmente, cada incógnita é representada por uma letra do alfabeto da língua portuguesa. Bem interessante, né, galera? Então, por exemplo, na equação 3x menos 1, que é igual a 8, a incógnita é justamente o x. Na equação 2y mais z igual a 13, as incógnitas são y e z. Ok? Solução ou raiz de uma equação. Então, vejamos algumas situações. Exemplo 1 diz o seguinte: qual é a solução ou raiz da equação y menos 7 igual a 8? Gente, a resolução é o mesmo procedimento, a mesma coisa. Y menos 7 igual a 8. Observe que esse 7 ele está negativo, passa para depois da igualdade, ele vira o quê? Positivo. Então, vai ficar y igual a 8 mais 7. Você soma, né? Y fica igual a 15. Então, portanto, a solução da equação ou a raiz dessa equação é justamente o 15. Então, observe que em uma equação com uma incógnita, quando calculamos o valor para a incógnita, que torna a sentença verdadeira, dizemos que descobrimos uma solução ou uma raiz da equação. Então, professor, como a gente poderia provar que realmente esse 15 está correto? Gente, observe o seguinte. Se você pegar 15 e subtrair de 7, vai dar justamente o valor de 8, ficando 8 igual a 8. Então, valida, né, essa solução ou valida essa raiz da equação. Outras situações. No exemplo 2 é o seguinte. Analise a equação 4x mais 7 igual a 3. Observe o seguinte. Nós teremos a mesma resolução, o mesmo sistema, o mesmo caminho. Vamos primeiramente isolar esse rapaz. Então, vai ficar 4x mais 7 igual a 3. Esse 7 que está positivo, ele passa, muda o sinal, fica negativo.
4x é igual a 3 menos 7. Então, subtrai e dá o sinal do maior. Observe que ficou o quê? Negativo 4. Então, 4x é igual a negativo 4. Esse 4 está multiplicando o x. Eu preciso isolar, não é? O x. Então, se ele está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar negativo 4 dividido por 4. Quando você faz a divisão, o número que vai ficar é justamente 1. Só que 1 o quê? Negativo. 4 dividido por 4 vai dar 1 e 1 negativo. Então, a solução ou a raiz para esta equação é justamente negativo 1. Professor, e se eu quiser averiguar se realmente dá o valor de 3, como é que eu faço? Então, você vai pegar esse valor de negativo 1, substitui no lugar do x aqui, ó, vai ficar 4 vezes negativo 1, negativo 4. Então, negativo 4 com positivo 3, subtrai o sinal do maior, então vai ficar 3. Então, 3 é igual a 3. Então, realmente, negativo 1 é solução ou raiz para esta equação. Ok, galera? Conjunto universo e conjunto solução de uma equação. O conjunto universo de uma equação é o conjunto U de todos os valores que podem ser atribuídos à incógnita. O conjunto solução de uma equação é o conjunto S formado pelos elementos do conjunto universo que tornam a equação verdadeira. Então, vamos dar um sentido para toda essa definição que nós acabamos de ler. Vejamos alguns exemplos. Primeiro, a equação x mais 3 é igual a 5 tem uma única solução. Se você observar, se você passar esse positivo 3 para depois da igualdade, vai ficar 5 menos 3, que deu igual a 2. Então, só existe uma solução. E essa solução é justamente positivo 2. Professor, e se eu quiser averiguar? Então, você coloca aqui a 2. 2 mais 3 é igual a 5. Então, realmente é uma solução verdadeira. Mas só existe uma única solução. Ok? O conjunto universo, nesse caso aí, poderia ser 1, 2 e 3. Logo, a solução que nós encontramos é o número 2. Apenas o número 2. Porque se você colocar ou 1 ou 3, vai dar uma resolução que não é 5. Uma única solução que se adequou é o número 2. Mas se o conjunto do universo fosse 5, 6 e 7, a solução seria vazio, realmente. Se você colocasse, por exemplo, aqui, no lugar do x, colocasse 5. Então, 5 mais 3, 8. 8 é igual a 5? Não, então não tem solução, seria vazio essa solução. Do mesmo modo, se você colocasse, por exemplo, 6 no lugar do x, também daria outra solução. Ficaria 6 mais 3, 9, 9 não é igual a 5. Então, a solução seria o quê? Vazio. Mais uma vez, a única solução é x igual a 2. Ok, galera? Equações equivalentes. Então, equações equivalentes são aquelas que têm o mesmo conjunto solução em um mesmo conjunto universo. Então, vamos observar o que é isso, que ideia é essa. Então, nesse primeiro exemplo, diz o seguinte. As equações x mais 1 igual a 5 e x menos 3 igual a 1 são equivalentes, pois. Vamos resolver logo essa daqui. X mais 1 igual a 5. Observe que esse 1 eu preciso colocá-lo para depois da igualdade. Aí alguém pode estar se perguntando, mas por que eu preciso isolá-lo, professor? Eu preciso colocá-lo para depois da igualdade. Gente, eu preciso realmente encontrar o valor de x. E se eu deixá-lo ou trazer esse 5 para cá, eu não vou ter resolução. Então, eu preciso isolar o meu x, pegar esse 1 e colocá-lo para depois da igualdade. Então, x é igual a 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4. Subtrai o do sinal do maior.
Vamos agora ver se esse valor aqui vai dar também na segunda equação. Observe que deu. Mas como assim, professor? X menos 3 é igual a 1, como está aqui. Vamos fazer o mesmo procedimento. Esse negativo 3 vai para depois da igualdade. Observe que é possível. X é igual a positivo 3 mais 1, que deu o valor de 4. Então, deu o mesmo valor. Então, isso quer dizer que x mais 1 igual a 5 é equivalente a x menos 3 igual a 1. Elas são praticamente iguais, né? Porque dá o mesmo valor. Então, observe que a solução é 4. Logo, essas equações são equivalentes. Ok, galera? No segundo exemplo, ainda com equações equivalentes. Diz o seguinte: analise as equações 2x mais 3 igual a 9 e depois x mais 1 igual a 4. E vamos ver se realmente elas são iguais. Então, observe que ficou 2x mais x igual a 9. Aqui eu posso somar, porque na frente do x eu tenho 1. Então, 2 mais 1, 3x é igual a 9. Observe que esse 3 está multiplicando x. Se for colocar para depois da igualdade, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 só pode dar 3. Então, observe que a outra equação também deu 3, mas precisamos resolvê-la. Então, como é que fica, professor? Vamos armá-la do mesmo jeito. X mais 1 igual a 4. Vamos pegar esse número e colocar para depois da igualdade, ficando x é igual a 4 menos 1, ele estava positivo, passou, ficou negativo. 4 menos 1 deu 3. Então, mais uma vez, nós temos os x sendo iguais, temos os mesmos valores. Isto quer dizer que essas duas equações, 2x mais x igual a 9 e x mais 1 igual a 4, elas são o quê? Equações equivalentes, pois a solução, né, é 3. Então, elas são tidas como equações equivalentes. Equações do primeiro grau com uma incógnita. Então, propriedades fundamentais da igualdade. Na primeira propriedade é o seguinte: se somamos ou subtrairmos o mesmo número racional em ambos os membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Ok? Na segunda condição, diz o seguinte: se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número racional diferente de zero, obtemos uma nova igualdade. Ok, galera? Vamos agora para a resolução de equações de primeiro grau com uma incógnita. Então, uma equação é do primeiro grau com uma incógnita x, quando pode ser escrita na forma, guardem essa fórmula aqui, ó, ax é igual a b com o a diferente de zero. Aí vem aquela velha pergunta: professor, mas por que o a ele precisa ser diferente de zero? Gente, se você colocar aqui 0 no lugar do a, multiplicando o x, então tudo isso vai dar zero, vai, como diz o ditado, né, vai desmantelar, né, essa equação. Então, esse a ele precisa ser diferente de zero. Ok? Então, resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita é determinar o conjunto solução dessa equação. Nós já vimos, né, como fazer, e nós já vimos como resolver e encontrar o conjunto de solução. Vamos resolver alguns problemas? Diz o seguinte: primeira aplicação. João pensou em um número natural. Então, ele pensou em um número, nós não sabemos qual é. Somou 45 a ele e obteve 121. Qual o número que João pensou? Então, vamos pegar agora da linguagem usual e colocá-lo na linguagem matemática. Então, vamos pensar aqui. João pensou em um número. Eu não sei quem é.
né? Então vamos colocar, vamos dizer que esse número seja x, ou seja b, ou seja a, e somou. Então esse número, que é uma letra, somou mais 45. E é igual a 121. Então x mais 45 é igual a 121. Essa é a linguagem matemática, viu? Ora, agora fica mais fácil, porque eu quero encontrar o valor desse número que eu pensei. Então, de que João pensou. Mas, nesse caso, eu estou interpretando, né, o que João fez. Então, x mais 45 é igual a 121. Esse 45 está positivo, ele passa para depois da igualdade vir o quê? Negativo. Então, x é igual a 121 menos 45. Você vai subtrair e dar o sinal do maior. O maior é 121. Quando você subtrai, deu 76. Então, o número pensado por João foi 76. Mas será que foi realmente esse número? Como tirar essa prova? O que é que nós fazemos? Será que a gente já fez isso? Sim, galera, nós já fizemos isso, né? Observe que é só você pegar o número 76, né, e substituir no lugar do x. Né? 76 mais 45 vai dar justamente quem? 121. 121 é igual a 121, logo, essa resolução é o quê? Verdadeira. Ok, galera? Segunda aplicação. A idade de Tiago, menos 13 anos, é igual a 34 anos. Qual a idade de Tiago? Aí vem aquela velha problemática, né? Professor, e agora? Como é que eu vou saber disso? Olha, gente, a idade de Tiago, eu não sei. Então, se eu não sei, como é que eu vou fazer? Bom, gente, você vai colocar uma letra, né? Pode ser o X, pode ser o Y, pode ser o A. Aí continua. Você pode pegar uma letra para representar a idade de Tiago. Menos 13 é igual a 34. Então, uma letra, menos 13 anos, é igual a 34. Ficando essa equação. Por exemplo, A menos 13 é igual a 34. Professor, quem é A? É a idade de Tiago que você vai realmente encontrar. Observe que esse 13 ele está negativo, ele passa positivo. Então, ficando A é igual a 34 mais 13. Você soma, vai dar quanto? 47. Então, portanto, a idade de Tiago é 47 anos. Então, observe que é muito tranquilo. É só a gente colocar, nesse caso, a gente não sabe a idade de Tiago no primeiro momento, você associa a uma letra do nosso alfabeto. Pode ser X, pode ser A, pode ser B, Y. Fica ao seu critério de resolução. Então vamos para as nossas primeiras atividades de fixação. Na primeira aplicação diz o seguinte: qual o valor das seguintes equações abaixo? Galera, você tem do A ao D e você vai encontrar justamente os valores de x em cada equação, ok? Na segunda aplicação diz o seguinte: André, Paulo e Joana têm a mesma idade e, somando a idade de Marília, de 9 anos, dá igual a 27. Portanto, qual a idade dos três? Então, você nem sabe a idade de André, nem de Paulo e nem de Joana. Então, o que é que eu digo como dica? Coloque uma letra igual para todos os três, ok? Então, vamos para a próxima. Na terceira aplicação, diz o seguinte: analise qual das equações abaixo é equivalente a essa daqui, 3x menos 5 igual a 22. Aí nós temos a letra A, letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Dica: você resolve primeiro a equação que foi dada e vê qual é o valor de x, e depois você vai procurar
esse valor que você encontrou nas demais equações e ver realmente quem é equivalente. Ok, galera? Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procure, gente, no privado, certo? Resolvam com calma todas essas atividades e eu espero vocês nas próximas aulas, se Deus quiser. Grande cheiro no coração.